João Vicente, e o radar vai, então, como eu disse, cola no radar que vai ficar sabendo de várias coisas que acontecem na programação. Pinta lá pela feira também, dá uma olhada ali em volta do memorial que a gente vai estar por lá. Então participa, vai lá, já passou, abanou. Bom, pois enfim, converse com a produção do radar que estará por lá. Outro projeto que fala sobre literatura é o projeto Osmose, uma iniciativa de intercâmbio entre quadrinistas alemães e brasileiros que resultou no livro Osmose. Histórias em quadrinhos de 10 páginas sobre as experiências longe de casa com 3 quadrinistas brasileiros e 3 quadrinistas alemães que realizaram um intercâmbio artístico por 4 semanas em cidades das quais eles nunca haviam estado antes. A Paula Mastroberti é escritora, artista plástica, ilustradora, educadora em artes e literatura e foi parar em Berlim para criar a sua história. A artista vai estar amanhã no Centro Cultural CE com a alemã Brigitte Weihan. Se o meu alemão não está muito bom, muito ruim, é isso aí. Lançando esse livro. Confere a reportagem aí do Giga. Vem aí. Um projeto coordenado pelo Instituto Goethe proporcionou um intercâmbio entre 6 quadrinistas. 3 alemães e 3 brasileiros trocaram de países por 4 semanas para criar suas histórias, que deram origem ao livro Osmose. Dentre eles, a quadrinista Paula Mastroberti, que também é escritora, artista plástica e professora da URGS. Qual é a diferença do quadrinho aqui e na Alemanha? Diferença de tudo, assim. Começa que aqui o quadrinho está muito colado à ideia de literatura, né? É tanto que foi a Câmara Brasileira do Livro que organizou, né? Enquanto que lá na Europa em geral há uma noção do quadrinho como arte independente, né? E desprendida dessa coisa de estar dentro de um nicho literário, né? E essa era uma das perguntas que eles me faziam. Como é que os quadrinhos são vistos no Brasil? Realmente, a produção de quadrinho é muito focada nessa coisa do literário, da adaptação, como um apêndice da literatura. Até nas escolas, o quadrinho entra com essa função, né? De formar leitores de literatura. Quando que o quadrinho é uma arte à parte, tem desenho, tem arte visual ali, né? Como é que foi essa experiência na Alemanha? Primeiro, assim, de residir um mês em Berlim, né? Que foi uma experiência muito legal e assim, embora eu não propriamente me surpreendesse com Berlim, porque a gente tem um imaginário, né, de Berlim muito presente, a gente percebe presente na cidade, aquela coisa do muro, né, que embora tenha sido derrubado, ainda existem as cicatrizes dessa coisa da separação. Tem a questão também dessa cultura pop ligada com David Bowie e todo aquele rock dos anos 70 e 80, né, que Nina Hagen e toda, eu pelo menos vivi muito essa cultura dos anos 80, musical e de artes plásticas do neo-expressionismo alemão. Então, assim, eu já fui com uma bagagem cultural, embora não conhecesse a Alemanha nem Berlim, nada disso. Os alemães, eles foram muito mais sensíveis à transformação, à mudança cultural do que eu, né? Eu achei isso interessante, assim. Tanto que os quadrinhos produzidos pro Osmose, pro livro Osmose, dos alemães, são muito mais relatando esse choque cultural, essas diferenças, né? Fazendo comparações. Eu percebi que eu tinha que mudar minha linguagem dos quadrinhos para um viés mais artístico. Eu já vinha com essa ideia como ilustradora de livros, mas no quadrinho eu me senti muito livre, né? Porque em Berlim os quadrinistas que eu curti lá eram todos alternativos e eles produzem com vários materiais diferentes. A linguagem deles não é a pegada no americano, é uma pegada muito mais europeia mesmo, de investigação da linguagem visual, propor novas estéticas, novas poéticas visuais. E eu tava muito a fim de trabalhar. Eu encontrei lá um lugar ideal para mim produzir o que eu tava a fim de produzir, entendeu? Eu acho que isso foi o maior ganho para mim. Existem muitas mulheres quadrinistas no Brasil com um trabalho super bom, né? Eu sei porque estou coordenando uma edição agora para isso, né? Só de mulheres. Só que elas não têm visibilidade porque o mercado não deixa elas se inserir. A nova geração de quadrinistas que está aí, ela é super aberta às mulheres, as mulheres têm conseguido.
Mas é que o sistema, o mercado de quadrinhos, a estrutura, ela ainda está presa em moldes muito conservadores, não se adequou. Porque as mulheres na Alemanha também têm problemas para se colocar no mercado, mas só que lá a Alemanha como demais países assim, com uma cultura um pouco mais solidificada, né? Há mercado para todos. As mulheres conseguem se colocar lá por via independente, produção independente. E lá eu conheci uma revista muito legal, a revista Spring, alemã, que é produzida por quadrinistas de lá, né? E que, elas alcançam o mundo inteiro com aquela revista, né? E é uma produção de cooperação entre elas. Aí eu voltei para o Brasil com essa ideia de fazer algo parecido aqui no Brasil para dar visibilidade para as garotas daqui. Dicas para o final de semana. Amanhã tem sarau literário musical. Amanhã que é sábado, né? Exatamente, né? Música de câmera.